assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina você acordar no dia do seu casamento achando que vai ser tudo perfeito. Vestido impecável, gente sorrindo por todo lado, aquele clima gostoso de finalmente a família vai me aceitar e um futuro marido que parece ser a pessoa mais incrível do mundo. Agora imagina que, algumas horas depois, você está correndo desesperada por uma mansão gigante, com gente te caçando como se fosse um jogo de esconde-esconde mortal, e você tendo que lutar pela própria vida vestindo exatamente o vestido de noiva. Pois é, essa é a vibe de Casamento Sangrento, uma mistura de comédia, terror e caos que começa com aquela energia de filme romântico e termina como uma verdadeira loucura. A história acompanha Grace, uma mulher super gente boa, daquelas que se esforçam para agradar todo mundo e que realmente ama o Alex, o cara com quem ela vai se casar. O problema é a família dele. Os Ledomas não são simplesmente ricos, eles são absurdamente ricos, tipo uma dinastia que cresceu às custas de jogos de tabuleiro, apostas e tradições muito esquisitas que são passadas de geração para geração. Desde o começo dá para perceber que eles não são uma família normal. Todo mundo é meio estranho, fala com aquele sorriso meio forçado e tem um clima de não contamos tudo para você, mas você vai descobrir já já. E Grace percebe isso rapidinho. Ela casa super feliz, vive aquele momento cinematográfico com chuva de arroz, beijos, abraços e fotos. Mas quando chega a noite de núpcias, pronto, tudo desanda. Ela é chamada para uma tradição da família, um jogo. E não é um joguinho aleatório, é tipo uma regra que todo mundo que passa a fazer parte da família precisa seguir. Eles se reúnem numa sala gigantesca, com aquele visual antigo cheio de retratos dos antepassados, como se estivessem chamando espíritos de tanto que o lugar é carregado. Eles colocam uma caixa misteriosa na mesa e dizem que ela precisa tirar uma carta com o nome do jogo da noite. Até aí parece só uma esquisitice clássica de família rica e excêntrica. Mas aí ela tira a carta que ninguém queria que ela tirasse. Esconde-esconde. E não é aquele esconde-esconde normal de festa de criança, não. É uma regra bizarra, onde a família inteira pega armas de verdade. Espingarda, machado, besta, faca, tudo que você imaginar. E sai pela mansão para tentar encontrar e matar a noiva antes do nascer do sol. E Grace só entende isso quando percebe que estão realmente tentando matá-la. Tipo, realmente mesmo, num nível de não é pegadinha, corre agora ou já era. A história começa com aquele clima de casamento de conto de fadas. Sabe, Grace tá com aquele sorriso de quem acredita que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ela cresceu sem família, passou por vários lares adotivos, sempre com aquela sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Então, quando Alex aparece e diz que quer casar com ela acredita que finalmente vai ter uma família de verdade. E é exatamente isso que faz esse começo ter um gostinho doce. Você vê o quanto ela realmente quer que tudo dê certo. Só que desde os primeiros minutos dentro da propriedade dos Ledomas, já dá para sentir que tem algo errado. A mansão parece mais um museu gigante cheio de retratos de gente séria, armas penduradas na parede e aquele ar de tradição que ninguém ousa questionar. A família vai chegando aos poucos, cada um com sua estranheza particular. A cunhada loucaça, a sogra rígida com aquele olhar que parece te analisar por dentro, o cunhado que fala com você, mas parece que sempre escondendo alguma coisa, e todo mundo com aquele sorriso meio bem-vinda, eu acho. É como se todos estivessem representando uma peça, tentando agir normal, mas você sente que tem um elefante invisível ali na sala que ninguém quer comentar. Grace, claro, não percebe isso logo de cara. Ela está empolgada, tentando agradar, rindo nervosa e fazendo aquele esforço para se enturmar. Alex, por outro lado, já está claramente tenso. Ele sabe o que vai acontecer depois do casamento, e isso pesa nele o tempo todo. Dá para ver no olhar dele que ele ama Grace, mas também sabe que ela está prestes a entrar numa situação que nenhum ser humano deveria enfrentar. O casamento acontece, é lindo, cheio de fotos, música, brindes e até parece normal. Mas é só terminar a festa e chegar à noite que o clima muda total. Grace está pronta para curtir a noite de núpcias e finalmente relaxar.
Mas Alex fica estranho, inquieto, distante. Ele sabe que precisa contar a verdade, mas não consegue. Em vez disso, solta aquela frase do nada. Tem uma tradição da família e você precisa participar. A partir daí, Grace já fica com aquele tradição? Como assim? Mas ela tenta ir na onda, até porque ela só quer ser aceita. Eles descem para uma sala gigante que parece cenário de filme de época. Madeira escura, uma mesa enorme, troféus, retratos de antepassados, tudo com aquele ar de lugar que guarda segredos. A família inteira tá lá, séria, esperando ela. Aí o patriarca explica que desde os fundadores da família, todo novo integrante precisa participar de um jogo. Sim, um jogo. E é aí que entra aquela caixa estranha que eles colocam na mesa. Ela imprime uma carta aleatória com o nome do jogo da noite. Pode vir damas, memória, paciência, qualquer coisa. Só que existe uma carta que ninguém quer que saia. E é justamente ela que sai para Grace. Esconde, esconde. Na hora que o papelzinho aparece com essas palavras, o clima pesa tanto que até quem está assistindo sente. O Alex baixa a cabeça, a sogra sustenta um sorriso tenso e a família inteira troca olhares tipo, ferrou. Grace acha que é só um jogo infantil e ri, pergunta se é sério, brinca dizendo que nunca perde nessas coisas. Ela não faz ideia do que está prestes a acontecer. A família então diz, você tem que se esconder. À meia-noite, a gente começa a procurar. E aí vem a primeira pista de que aquilo não é brincadeira. Eles apagam as luzes da mansão inteira. Grace sobe tranquila pelas escadas, ainda achando tudo meio idiota. Enquanto isso, lá embaixo, cada membro da família pega uma arma de verdade. E não é arma moderna, não. São armas antigas, tipo aquelas de filme antigo, porque tudo segue a tradição. Grace não vê nada disso. Ela tá lá em cima tentando encontrar um lugar para se esconder, rindo de nervoso, sem imaginar que 2 minutos depois vai estar fugindo desesperada pela vida dela. E é assim que começa a noite mais insana da vida dela. Nesse momento ainda é só o início, mas o jogo mortal já começou. Grace está escondida dentro de um dos quartos, achando que aquilo tudo vai ser uma bobagem de família rica e cêntrica e que logo vão subir rindo dizendo, achamos você! Só que não. A mansão está silenciosa de um jeito estranho, quase sufocante. E é aí que ela percebe que talvez tenha levado o jogo mais na brincadeira do que deveria. Ela começa a andar devagar pelos corredores, descalça, no escuro, ainda sem imaginar que a coisa é mortal. Só que a verdade bate nela do jeito mais cruel possível. Ela tá lá, andando devagarinho, quando de repente, uma das empregadas da mansão aparece correndo, completamente desesperada, tentando fugir. Antes que Grace consiga entender o que está acontecendo, bum! Um tiro. A mulher é atingida na frente dela. E não é um tiro perdido, não. A família estava mirando para matar mesmo. Grace entra em choque. É ali, nesse instante, que tudo cai na ficha. Não é jogo, não é brincadeira, não é tradição esquisita. É para matar. A partir desse momento, você sente o desespero dela escalar. Ela respira rápido, tenta não fazer barulho e a adrenalina dela vai pro máximo. O coração bate tão forte que parece que o filme até amplifica isso. Enquanto ela tenta se esconder, lá embaixo, a família discute como se estivesse resolvendo uma tarefa doméstica. Eles não estão desesperados nem nervosos, estão irritados pela empregada errada ter morrido. Tipo, droga, não era ela. Como se isso fosse só um inconveniente. É aí que você vê o nível de insanidade dos Ledomas. Grace tenta voltar para o quarto e encontrar o Alex, e quando finalmente os dois se cruzam, ele arrasta ela para um canto e solta a verdade de uma vez. Se a família não matar a noiva antes do amanhecer, eles acreditam que algo horrível acontece com todos eles. Eles não sabem se é maldição, superstição, pacto antigo, mas acreditam com todas as forças. E por causa disso, vão fazer de tudo para matar Grace antes do sol nascer. Alex tenta ajudar ela a fugir e mostra caminhos escondidos da mansão. Túneis secretos, portas falsas, corredores que ninguém conhece, porque ele cresceu ali e sabe cada canto.
Ele diz que precisa desligar as câmeras de segurança para dar uma chance para ela escapar. Só que para isso, ele precisa se separar dela. E Grace, mesmo apavorada, aceita. Ela entende que é isso ou morrer. Enquanto isso, a família está se organizando. Cada um pega uma arma antiga e sai andando pela mansão como se fosse um grupo de caçadores. A filha mais surtada da família mal consegue usar a besta que deram para ela, vive atirando em qualquer direção, matando mais empregados que qualquer outra coisa. O cunhado Daniel, aquele que parece mais consciente, já percebeu que aquilo tudo é uma loucura, mas finge que está participando para não irritar a família. A sogra, por outro lado, está empenhada como se fosse uma obrigação divina. Ela é rígida, fria, focada e não tem um segundo de dúvida. Enquanto a família se espalha pela casa, Grace tenta se enfiar num corredor secreto que passa por trás das paredes. Ela quase não respira para não fazer barulho. Em vários momentos, alguém passa tão perto dela que dá aquela sensação de, meu Deus, se virar para o lado, ela tá lascada. E o filme trabalha muito com essa tensão. O silêncio profundo, passos que ecoam, luzes que tremem, a respiração dela tremendo. Tudo faz você sentir o medo que ela sente. Imagina você acordar no dia do seu casamento achando que vai ser tudo perfeito. Vestido impecável, gente sorrindo por todo lado, aquele clima gostoso de finalmente a família vai me aceitar e um futuro marido que parece ser a pessoa mais incrível do mundo. Agora imagina que, algumas horas depois, você está correndo desesperada por uma mansão gigante, com gente te caçando como se fosse um jogo de esconde-esconde mortal, e você tendo que lutar pela própria vida vestindo exatamente o vestido de noiva. Pois é, essa é a vibe de Casamento Sangrento, uma mistura de comédia, terror e caos que começa com aquela energia de filme romântico e termina como uma verdadeira loucura. A história acompanha Grace, uma mulher super gente boa, daquelas que se esforçam para agradar todo mundo e que realmente ama o Alex, o cara com quem ela vai se casar. O problema é a família dele. Os Ledomas não são simplesmente ricos, eles são absurdamente ricos, tipo uma dinastia que cresceu às custas de jogos de tabuleiro, apostas e tradições muito esquisitas que são passadas de geração para geração. Desde o começo dá para perceber que eles não são uma família normal. Todo mundo é meio estranho, fala com aquele sorriso meio forçado e tem um clima de não contamos tudo para você, mas você vai descobrir já já. E Grace percebe isso rapidinho. Ela casa super feliz, vive aquele momento cinematográfico com chuva de arroz, beijos, abraços e fotos. Mas quando chega a noite de núpcias, pronto, tudo desanda. Ela é chamada para uma tradição da família, um jogo. E não é um joguinho aleatório, é tipo uma regra que todo mundo que passa a fazer parte da família precisa seguir. Eles se reúnem numa sala gigantesca, com aquele visual antigo cheio de retratos dos antepassados, como se estivessem chamando espíritos de tanto que o lugar é carregado. Eles colocam uma caixa misteriosa na mesa e dizem que ela precisa tirar uma carta com o nome do jogo da noite. Até aí parece só uma esquisitice clássica de família rica e excêntrica. Mas aí ela tira a carta que ninguém queria que ela tirasse. Esconde-esconde. E não é aquele esconde-esconde normal de festa de criança, não. É uma regra bizarra, onde a família inteira pega armas de verdade, espingarda, machado, besta, faca, tudo que você imaginar, e sai pela mansão para tentar encontrar e matar a noiva antes do nascer do sol. E Grace só entende isso quando percebe que estão realmente tentando matá-la. Tipo, realmente mesmo, num nível de não é pegadinha, corre agora ou já era. A história começa com aquele clima de casamento de conto de fadas, sabe? Grace está com aquele sorriso de quem acredita que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ela cresceu sem família, passou por vários lares adotivos, sempre com aquela sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Então, quando Alex aparece e diz que quer casar com ela acredita que finalmente vai ter uma família de verdade. E é exatamente isso que faz esse começo ter um gostinho doce. Você vê o quanto ela realmente quer que tudo dê certo. Só que desde os primeiros minutos dentro da propriedade dos Ledomas, já dá para sentir que tem algo errado. A mansão parece mais um museu gigante cheio de retratos de gente séria, armas penduradas na parede e aquele ar de tradição que ninguém ousa questionar. A família vai chegando aos poucos, cada um com sua estranheza particular.
A cunhada loucaça, a sogra rígida com aquele olhar que parece te analisar por dentro, o cunhado que fala com você, mas parece que sempre escondendo alguma coisa, e todo mundo com aquele sorriso meio bem-vinda, eu acho. É como se todos estivessem representando uma peça, tentando agir normal, mas você sente que tem um elefante invisível ali na sala que ninguém quer comentar. Grace, claro, não percebe isso logo de cara. Ela está empolgada, tentando agradar, rindo nervosa e fazendo aquele esforço para se enturmar. Alex, por outro lado, já está claramente tenso. Ele sabe o que vai acontecer depois do casamento, e isso pesa nele o tempo todo. Dá para ver no olhar dele que ele ama Grace, mas também sabe que ela está prestes a entrar numa situação que nenhum ser humano deveria enfrentar. O casamento acontece, é lindo, cheio de fotos, música, brindes e até parece normal. Mas é só terminar a festa e chegar à noite que o clima muda total. Grace está pronta para curtir a noite de núpcias e finalmente relaxar. Mas Alex fica estranho, inquieto, distante. Ele sabe que precisa contar a verdade, mas não consegue. Em vez disso, solta aquela frase do nada. Tem uma tradição da família e você precisa participar. A partir daí, Grace já fica com aquele tradição? Como assim? Mas ela tenta ir na onda, até porque ela só quer ser aceita. Eles descem para uma sala gigante que parece cenário de filme de época. Madeira escura, uma mesa enorme, troféus, retratos de antepassados, tudo com aquele ar de lugar que guarda segredos. A família inteira tá lá, séria, esperando ela. Aí o patriarca explica que desde os fundadores da família, todo novo integrante precisa participar de um jogo. Sim, um jogo. E é aí que entra aquela caixa estranha que eles colocam na mesa. Ela imprime uma carta aleatória com o nome do jogo da noite. Pode vir damas, memória, paciência, qualquer coisa. Só que existe uma carta que ninguém quer que saia. E é justamente ela que sai para Grace. Esconde, esconde. Na hora que o papelzinho aparece com essas palavras, o clima pesa tanto que até quem está assistindo sente. O Alex baixa a cabeça, a sogra sustenta um sorriso tenso e a família inteira troca olhares tipo, ferro. Grace acha que é só um jogo infantil e ri, pergunta se é sério, brinca dizendo que nunca perde nessas coisas. Ela não faz ideia do que está prestes a acontecer. A família então diz, você tem que se esconder. À meia-noite, a gente começa a procurar. E aí vem a primeira pista de que aquilo não é brincadeira. Eles apagam as luzes da mansão inteira. Grace sobe tranquila pelas escadas, ainda achando tudo meio idiota. Enquanto isso, lá embaixo, cada membro da família pega uma arma de verdade. E não é arma moderna, não. São armas antigas, tipo aquelas de filme antigo, porque tudo segue a tradição. Grace não vê nada disso. Ela tá lá em cima tentando encontrar um lugar para se esconder, rindo de nervoso, sem imaginar que 2 minutos depois vai estar fugindo desesperada pela vida dela. E é assim que começa a noite mais insana da vida dela. Nesse momento ainda é só o início, mas o jogo mortal já começou. Grace está escondida dentro de um dos quartos, achando que aquilo tudo vai ser uma bobagem de família rica e cêntrica e que logo vão subir rindo dizendo, achamos você! Só que não. A mansão está silenciosa de um jeito estranho, quase sufocante, e é aí que ela percebe que talvez tenha levado o jogo mais na brincadeira do que deveria. Ela começa a andar devagar pelos corredores, descalça, no escuro, ainda sem imaginar que a coisa é mortal. Só que a verdade bate nela do jeito mais cruel possível. Ela tá lá, andando devagarinho, quando de repente, uma das empregadas da mansão aparece correndo, completamente desesperada, tentando fugir. Antes que Grace consiga entender o que está acontecendo, bum! Um tiro. A mulher é atingida na frente dela. E não é um tiro perdido, não. A família estava mirando para matar mesmo. Grace entra em choque. É ali, nesse instante, que tudo cai na ficha. Não é jogo, não é brincadeira, não é tradição esquisita. É para matar. A partir desse momento, você sente o desespero dela escalar. Ela respira rápido, tenta não fazer barulho e a adrenalina dela vai para o máximo. O coração bate tão forte que parece que o filme até amplifica isso.
Enquanto ela tenta se esconder, lá embaixo, a família discute como se estivesse resolvendo uma tarefa doméstica. Eles não estão desesperados nem nervosos, estão irritados pela empregada errada ter morrido. Tipo, droga, não era ela. Como se isso fosse só um inconveniente. É aí que você vê o nível de insanidade dos Ledomas. Grace tenta voltar para o quarto e encontrar o Alex, e quando finalmente os dois se cruzam, ele arrasta ela para um canto e solta a verdade de uma vez. Se a família não matar a noiva antes do amanhecer, eles acreditam que algo horrível acontece com todos eles. Eles não sabem se é maldição, superstição, pacto antigo, mas acreditam com todas as forças. E por causa disso, vão fazer de tudo para matar Grace antes do sol nascer. Alex tenta ajudar ela a fugir e mostra caminhos escondidos da mansão. Túneis secretos, portas falsas, corredores que ninguém conhece, porque ele cresceu ali e sabe cada canto. Ele diz que precisa desligar as câmeras de segurança para dar uma chance para ela escapar. Só que para isso, ele precisa se separar dela. E Grace, mesmo apavorada, aceita. Ela entende que é isso ou morrer. Enquanto isso, a família está se organizando. Cada um pega uma arma antiga e sai andando pela mansão como se fosse um grupo de caçadores. A filha mais surtada da família mal consegue usar a besta que deram para ela, vive atirando em qualquer direção, matando mais empregados que qualquer outra coisa. O cunhado Daniel, aquele que parece mais consciente, já percebeu que aquilo tudo é uma loucura, mas finge que está participando para não irritar a família. A sogra, por outro lado, está empenhada como se fosse uma obrigação divina. Ela é rígida, fria, focada e não tem um segundo de dúvida. Enquanto a família se espalha pela casa, Grace tenta se enfiar num corredor secreto que passa por trás das paredes. Ela quase não respira para não fazer barulho. Em vários momentos, alguém passa tão perto dela que dá aquela sensação de, meu Deus, se virar para o lado, ela tá lascada. E o filme trabalha muito com essa tensão. O silêncio profundo, passos que ecoam, luzes que tremem, a respiração dela tremendo. Tudo faz você sentir o medo que ela sente. Imagina você acordar no dia do seu casamento achando que vai ser tudo perfeito. Vestido impecável, gente sorrindo por todo lado, aquele clima gostoso de finalmente a família vai me aceitar e um futuro marido que parece ser a pessoa mais incrível do mundo. Agora imagina que, algumas horas depois, você está correndo desesperada por uma mansão gigante, com gente te caçando como se fosse um jogo de esconde-esconde mortal, e você tendo que lutar pela própria vida vestindo exatamente o vestido de noiva. Pois é, essa é a vibe de Casamento Sangrento. Uma mistura de comédia, terror e caos que começa com aquela energia de filme romântico e termina como uma verdadeira loucura. A história acompanha Grace, uma mulher super gente boa, daquelas que se esforçam para agradar todo mundo e que realmente ama o Alex, o cara com quem ela vai se casar. O problema é a família dele. Os Ledomas não são simplesmente ricos, eles são absurdamente ricos, tipo uma dinastia que cresceu às custas de jogos de tabuleiro, apostas e tradições muito esquisitas que são passadas de geração para geração. Desde o começo dá para perceber que eles não são uma família normal. Todo mundo é meio estranho, fala com aquele sorriso meio forçado e tem um clima de não contamos tudo para você, mas você vai descobrir já já. E Grace percebe isso rapidinho. Ela casa super feliz, vive aquele momento cinematográfico com chuva de arroz, beijos, abraços e fotos. Mas quando chega a noite de núpcias, pronto, tudo desanda. Ela é chamada para uma tradição da família, um jogo. E não é um joguinho aleatório, é tipo uma regra que todo mundo que passa a fazer parte da família precisa seguir. Eles se reúnem numa sala gigantesca, com aquele visual antigo cheio de retratos dos antepassados, como se estivessem chamando espíritos de tanto que o lugar é carregado. Eles colocam uma caixa misteriosa na mesa e dizem que ela precisa tirar uma carta com o nome do jogo da noite. Até aí parece só uma esquisitice clássica de família rica e excêntrica. Mas aí ela tira a carta que ninguém queria que ela tirasse. Esconde-esconde. E não é aquele esconde-esconde normal de festa de criança, não. É uma regra bizarra, onde a família inteira pega armas de verdade, espingarda, machado, besta, faca, tudo que você imaginar, e sai pela mansão para tentar encontrar e matar a noiva antes do nascer do sol. E Grace só entende isso
quando percebe que estão realmente tentando matá-la. Tipo, realmente mesmo, num nível de não é pegadinha, corre agora ou já era. A história começa com aquele clima de casamento de conto de fadas. Sabe, Grace tá com aquele sorriso de quem acredita que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ela cresceu sem família, passou por vários lares adotivos, sempre com aquela sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Então, quando Alex aparece e diz que quer casar com ela, ela acredita que finalmente vai ter uma família de verdade. E é exatamente isso que faz esse começo ter um gostinho doce. Você vê o quanto ela realmente quer que tudo dê certo. Só que desde os primeiros minutos dentro da propriedade dos Ledomas, já dá para sentir que tem algo errado. A mansão parece mais um museu gigante cheio de retratos de gente séria, armas penduradas na parede e aquele ar de tradição que ninguém ousa questionar. A família vai chegando aos poucos, cada um com sua estranheza particular. A cunhada loucaça, a sogra rígida com aquele olhar que parece te analisar por dentro, o cunhado que fala com você, mas parece que sempre escondendo alguma coisa, e todo mundo com aquele sorriso meio bem-vinda, eu acho. É como se todos estivessem representando uma peça, tentando agir normal, mas você sente que tem um elefante invisível ali na sala que ninguém quer comentar. Grace, claro, não percebe isso logo de cara. Ela está empolgada, tentando agradar, rindo nervosa e fazendo aquele esforço para se enturmar. Alex, por outro lado, já está claramente tenso. Ele sabe o que vai acontecer depois do casamento, e isso pesa nele o tempo todo. Dá para ver no olhar dele que ele ama Grace, mas também sabe que ela está prestes a entrar numa situação que nenhum ser humano deveria enfrentar. O casamento acontece, é lindo, cheio de fotos, música, brindes e até parece normal. Mas é só terminar a festa e chegar à noite que o clima muda total. Grace está pronta para curtir a noite de núpcias e finalmente relaxar. Mas Alex fica estranho, inquieto, distante. Ele sabe que precisa contar a verdade, mas não consegue. Em vez disso, solta aquela frase do nada. Tem uma tradição da família e você precisa participar. A partir daí, Grace já fica com aquele tradição? Como assim? Mas ela tenta ir na onda, até porque ela só quer ser aceita. Eles descem para uma sala gigante que parece cenário de filme de época. Madeira escura, uma mesa enorme, troféus, retratos de antepassados, tudo com aquele ar de lugar que guarda segredos. A família inteira tá lá, séria, esperando ela. Aí o patriarca explica que desde os fundadores da família, todo novo integrante precisa participar de um jogo. Sim, um jogo. E é aí que entra aquela caixa estranha que eles colocam na mesa. Ela imprime uma carta aleatória com o nome do jogo da noite. Pode vir damas, memória, paciência, qualquer coisa. Só que existe uma carta que ninguém quer que saia. E é justamente ela que sai para Grace. Esconde, esconde. Na hora que o papelzinho aparece com essas palavras, o clima pesa tanto que até quem está assistindo sente. O Alex baixa a cabeça, a sogra sustenta um sorriso tenso e a família inteira troca olhares tipo, ferrou. Grace acha que é só um jogo infantil e ri, pergunta se é sério, brinca dizendo que nunca perde nessas coisas. Ela não faz ideia do que está prestes a acontecer. A família então diz, você tem que se esconder. À meia-noite, a gente começa a procurar. E aí vem a primeira pista de que aquilo não é brincadeira. Eles apagam as luzes da mansão inteira. Grace sobe tranquila pelas escadas, ainda achando tudo meio idiota. Enquanto isso, lá embaixo, cada membro da família pega uma arma de verdade. E não é arma moderna, não. São armas antigas, tipo aquelas de filme antigo, porque tudo segue a tradição. Grace não vê nada disso. Ela tá lá em cima tentando encontrar um lugar para se esconder, rindo de nervoso, sem imaginar que 2 minutos depois vai estar fugindo desesperada pela vida dela. E é assim que começa a noite mais insana da vida dela. Nesse momento ainda é só o início, mas o jogo mortal já começou. Grace está escondida dentro de um dos quartos, achando que aquilo tudo vai ser uma bobagem de família rica e cêntrica e que logo vão subir rindo dizendo, achamos você! Só que não. A mansão está silenciosa de um jeito estranho, quase sufocante,
E é aí que ela percebe que talvez tenha levado o jogo mais na brincadeira do que deveria. Ela começa a andar devagar pelos corredores, descalça, no escuro, ainda sem imaginar que a coisa é mortal. Só que a verdade bate nela do jeito mais cruel possível. Ela tá lá, andando devagarinho, quando de repente, uma das empregadas da mansão aparece correndo, completamente desesperada, tentando fugir. Antes que Grace consiga entender o que está acontecendo, bum! Um tiro. A mulher é atingida na frente dela. E não é um tiro perdido não, a família estava mirando para matar mesmo. Grace entra em choque. É ali, nesse instante, que tudo cai na ficha. Não é jogo, não é brincadeira, não é tradição esquisita. É para matar. A partir desse momento, você sente o desespero dela escalar. Ela respira rápido, tenta não fazer barulho e a adrenalina dela vai pro máximo. O coração bate tão forte que parece que o filme até amplifica isso. Enquanto ela tenta se esconder, lá embaixo, a família discute como se estivesse resolvendo uma tarefa doméstica. Eles não estão desesperados nem nervosos, estão irritados pela empregada errada ter morrido. Tipo, droga, não era ela. Como se isso fosse só um inconveniente. É aí que você vê o nível de insanidade dos Ledomas. Grace tenta voltar para o quarto e encontrar o Alex, e quando finalmente os dois se cruzam, ele arrasta ela para um canto e solta a verdade de uma vez. Se a família não matar a noiva antes do amanhecer, eles acreditam que algo horrível acontece com todos eles. Eles não sabem se é maldição, superstição, pacto antigo, mas acreditam com todas as forças. E por causa disso, vão fazer de tudo para matar Grace antes do sol nascer. Alex tenta ajudar ela a fugir e mostra caminhos escondidos da mansão. Túneis secretos, portas falsas, corredores que ninguém conhece, porque ele cresceu ali e sabe cada canto. Ele diz que precisa desligar as câmeras de segurança para dar uma chance para ela escapar. Só que para isso, ele precisa se separar dela. E Grace, mesmo apavorada, aceita. Ela entende que é isso ou morrer. Enquanto isso, a família está se organizando. Cada um pega uma arma antiga e sai andando pela mansão como se fosse um grupo de caçadores. A filha mais surtada da família mal consegue usar a besta que deram para ela, vive atirando em qualquer direção, matando mais empregados que qualquer outra coisa. O cunhado Daniel, aquele que parece mais consciente, já percebeu que aquilo tudo é uma loucura, mas finge que está participando para não irritar a família. A sogra, por outro lado, está empenhada como se fosse uma obrigação divina. Ela é rígida, fria, focada e não tem um segundo de dúvida. Enquanto a família se espalha pela casa, Grace tenta se enfiar num corredor secreto que passa por trás das paredes. Ela quase não respira para não fazer barulho. Em vários momentos, alguém passa tão perto dela que dá aquela sensação de, meu Deus, se virar para o lado, ela tá lascada. E o filme trabalha muito com essa tensão. O silêncio profundo, passos que ecoam, luzes que tremem, a respiração dela tremendo. Tudo faz você sentir o medo que ela sente. Imagina você acordar no dia do seu casamento achando que vai ser tudo perfeito. Vestido impecável, gente sorrindo por todo lado, aquele clima gostoso de finalmente a família vai me aceitar e um futuro marido que parece ser a pessoa mais incrível do mundo. Agora imagina que, algumas horas depois, você está correndo desesperada por uma mansão gigante, com gente te caçando como se fosse um jogo de esconde-esconde mortal, e você tendo que lutar pela própria vida vestindo exatamente o vestido de noiva. Pois é, essa é a vibe de Casamento Sangrento, uma mistura de comédia, terror e caos que começa com aquela energia de filme romântico e termina como uma verdadeira loucura. A história acompanha Grace, uma mulher super gente boa, daquelas que se esforçam para agradar todo mundo e que realmente ama o Alex, o cara com quem ela vai se casar. O problema é a família dele. Os Ledomas não são simplesmente ricos, eles são absurdamente ricos, tipo uma dinastia que cresceu às custas de jogos de tabuleiro, apostas e tradições muito esquisitas que são passadas de geração para geração. Desde o começo dá para perceber que eles não são uma família normal. Todo mundo é meio estranho, fala com aquele sorriso meio forçado e tem um clima de não contamos tudo para você, mas você vai descobrir já já. E Grace percebe isso rapidinho. Ela casa super feliz,
vive aquele momento cinematográfico com chuva de arroz, beijos, abraços e fotos. Mas quando chega a noite de núpcias, pronto, tudo desanda. Ela é chamada para uma tradição da família, um jogo. E não é um joguinho aleatório, é tipo uma regra que todo mundo que passa a fazer parte da família precisa seguir. Eles se reúnem numa sala gigantesca, com aquele visual antigo cheio de retratos dos antepassados, como se estivessem chamando espíritos de tanto que o lugar é carregado. Eles colocam uma caixa misteriosa na mesa e dizem que ela precisa tirar uma carta com o nome do jogo da noite. Até aí parece só uma esquisitice clássica de família rica e excêntrica. Mas aí ela tira a carta que ninguém queria que ela tirasse. Esconde-esconde. E não é aquele esconde-esconde normal de festa de criança, não. É uma regra bizarra, onde a família inteira pega armas de verdade, espingarda, machado, besta, faca, tudo que você imaginar, e sai pela mansão para tentar encontrar e matar a noiva antes do nascer do sol. E Grace só entende isso quando percebe que estão realmente tentando matá-la. Tipo, realmente mesmo, num nível de não é pegadinha, corre agora ou já era. A história começa com aquele clima de casamento de conto de fadas. Sabe, Grace tá com aquele sorriso de quem acredita que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ela cresceu sem família, passou por vários lares adotivos, sempre com aquela sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Então, quando Alex aparece e diz que quer casar com ela, ela acredita que finalmente vai ter uma família de verdade. E é exatamente isso que faz esse começo ter um gostinho doce. Você vê o quanto ela realmente quer que tudo dê certo. Só que desde os primeiros minutos dentro da propriedade dos Ledomas, já dá para sentir que tem algo errado. A mansão parece mais um museu gigante cheio de retratos de gente séria, armas penduradas na parede e aquele ar de tradição que ninguém ousa questionar. A família vai chegando aos poucos, cada um com sua estranheza particular. A cunhada loucaça, a sogra rígida com aquele olhar que parece te analisar por dentro, o cunhado que fala com você, mas parece que sempre escondendo alguma coisa, e todo mundo com aquele sorriso meio bem-vinda, eu acho. É como se todos estivessem representando uma peça, tentando agir normal, mas você sente que tem um elefante invisível ali na sala que ninguém quer comentar. Grace, claro, não percebe isso logo de cara. Ela tá empolgada, tentando agradar, rindo nervosa e fazendo aquele esforço para se enturmar. Alex, por outro lado, já está claramente tenso. Ele sabe o que vai acontecer depois do casamento, e isso pesa nele o tempo todo. Dá para ver no olhar dele que ele ama Grace, mas também sabe que ela está prestes a entrar numa situação que nenhum ser humano deveria enfrentar. O casamento acontece, é lindo, cheio de fotos, música, brindes e até parece normal. Mas é só terminar a festa e chegar à noite que o clima muda total. Grace está pronta para curtir a noite de núpcias e finalmente relaxar. Mas Alex fica estranho, inquieto, distante. Ele sabe que precisa contar a verdade, mas não consegue. Em vez disso, solta aquela frase do nada. Tem uma tradição da família e você precisa participar. A partir daí, Grace já fica com aquele tradição? Como assim? Mas ela tenta ir na onda, até porque ela só quer ser aceita. Eles descem para uma sala gigante que parece cenário de filme de época. Madeira escura, uma mesa enorme, troféus, retratos de antepassados, tudo com aquele ar de lugar que guarda segredos. A família inteira tá lá, séria, esperando ela. Aí o patriarca explica que desde os fundadores da família, todo novo integrante precisa participar de um jogo. Sim, um jogo. E é aí que entra aquela caixa estranha que eles colocam na mesa. Ela imprime uma carta aleatória com o nome do jogo da noite. Pode vir damas, memória, paciência, qualquer coisa. Só que existe uma carta que ninguém quer que saia. E é justamente ela que sai para Grace. Esconde, esconde. Na hora que o papelzinho aparece com essas palavras, o clima pesa tanto que até quem está assistindo sente. O Alex baixa a cabeça, a sogra sustenta um sorriso tenso e a família inteira troca olhares tipo, ferro. Grace acha que é só um jogo infantil e ri, pergunta se é sério, brinca dizendo que nunca perde nessas coisas. Ela não faz ideia do que está prestes a acontecer. A família então diz, você tem que se esconder.
À meia-noite, a gente começa a procurar. E aí vem a primeira pista de que aquilo não é brincadeira. Eles apagam as luzes da mansão inteira. Grace sobe tranquila pelas escadas, ainda achando tudo meio idiota. Enquanto isso, lá embaixo, cada membro da família pega uma arma de verdade. E não é arma moderna, não. São armas antigas, tipo aquelas de filme antigo, porque tudo segue a tradição. Grace não vê nada disso. Ela tá lá em cima tentando encontrar um lugar para se esconder, rindo de nervoso, sem imaginar que 2 minutos depois vai estar fugindo desesperada pela vida dela. E é assim que começa a noite mais insana da vida dela. Nesse momento ainda é só o início, mas o jogo mortal já começou. Grace está escondida dentro de um dos quartos, achando que aquilo tudo vai ser uma bobagem de família rica e cêntrica e que logo vão subir rindo dizendo "Achamos você!". Só que não. A mansão está silenciosa de um jeito estranho, quase sufocante. E é aí que ela percebe que talvez tenha levado o jogo mais na brincadeira do que deveria. Ela começa a andar devagar pelos corredores, descalça, no escuro, ainda sem imaginar que a coisa é mortal. Só que a verdade bate nela do jeito mais cruel possível. Ela tá lá, andando devagarinho, quando de repente, uma das empregadas da mansão aparece correndo, completamente desesperada, tentando fugir. Antes que Grace consiga entender o que está acontecendo, bum! Um tiro. A mulher é atingida na frente dela. E não é um tiro perdido, não. A família estava mirando para matar mesmo. Grace entra em choque. É ali, nesse instante, que tudo cai na ficha. Não é jogo, não é brincadeira, não é tradição esquisita. É para matar. A partir desse momento, você sente o desespero dela escalar. Ela respira rápido, tenta não fazer barulho e a adrenalina dela vai pro máximo. O coração bate tão forte que parece que o filme até amplifica isso. Enquanto ela tenta se esconder, lá embaixo, a família discute como se estivesse resolvendo uma tarefa doméstica. Eles não estão desesperados nem nervosos, estão irritados pela empregada errada ter morrido. Tipo, droga, não era ela. Como se isso fosse só um inconveniente. É aí que você vê o nível de insanidade dos Ledomas. Grace tenta voltar para o quarto e encontrar o Alex, e quando finalmente os dois se cruzam, ele arrasta ela para um canto e solta a verdade de uma vez. Se a família não matar a noiva antes do amanhecer, eles acreditam que algo horrível acontece com todos eles. Eles não sabem se é maldição, superstição, pacto antigo, mas acreditam com todas as forças. E por causa disso, vão fazer de tudo para matar Grace antes do sol nascer. Alex tenta ajudar ela a fugir e mostra caminhos escondidos da mansão. Túneis secretos, portas falsas, corredores que ninguém conhece, porque ele cresceu ali e sabe cada canto. Ele diz que precisa desligar as câmeras de segurança para dar uma chance para ela escapar. Só que para isso, ele precisa se separar dela. E Grace, mesmo apavorada, aceita. Ela entende que é isso ou morrer. Enquanto isso, a família está se organizando. Cada um pega uma arma antiga e sai andando pela mansão como se fosse um grupo de caçadores. A filha mais surtada da família mal consegue usar a besta que deram para ela, vive atirando em qualquer direção, matando mais empregados que qualquer outra coisa. O cunhado Daniel, aquele que parece mais consciente, já percebeu que aquilo tudo é uma loucura, mas finge que está participando para não irritar a família. A sogra, por outro lado, está empenhada como se fosse uma obrigação divina. Ela é rígida, fria, focada e não tem um segundo de dúvida. Enquanto a família se espalha pela casa, Grace tenta se enfiar num corredor secreto que passa por trás das paredes. Ela quase não respira para não fazer barulho. Em vários momentos, alguém passa tão perto dela que dá aquela sensação de "meu Deus, se virar para o lado, ela tá lascada". E o filme trabalha muito com essa tensão. O silêncio profundo, passos que ecoam, luzes que tremem, a respiração dela tremendo. Tudo faz você sentir o medo que ela sente. Imagina você acordar no dia do seu casamento achando que vai ser tudo perfeito. Vestido impecável, gente sorrindo por todo lado, aquele clima gostoso de finalmente a família vai me aceitar e um futuro marido que parece ser a pessoa mais incrível do mundo. Agora imagina que, algumas horas depois, você está correndo desesperada por uma mansão gigante,
com gente te caçando como se fosse um jogo de esconde-esconde mortal, e você tendo que lutar pela própria vida vestindo exatamente o vestido de noiva. Pois é, essa é a vibe de Casamento Sangrento, uma mistura de comédia, terror e caos que começa com aquela energia de filme romântico e termina como uma verdadeira loucura. A história acompanha Grace, uma mulher super gente boa, daquelas que se esforçam para agradar todo mundo e que realmente ama o Alex, o cara com quem ela vai se casar. O problema é a família dele. Os Ledomas não são simplesmente ricos, eles são absurdamente ricos, tipo uma dinastia que cresceu às custas de jogos de tabuleiro, apostas e tradições muito esquisitas que são passadas de geração para geração. Desde o começo dá para perceber que eles não são uma família normal. Todo mundo é meio estranho, fala com aquele sorriso meio forçado e tem um clima de "não contamos tudo para você, mas você vai descobrir já já". E Grace percebe isso rapidinho. Ela casa super feliz, vive aquele momento cinematográfico com chuva de arroz, beijos, abraços e fotos. Mas quando chega a noite de núpcias, pronto, tudo desanda. Ela é chamada para uma tradição da família, um jogo. E não é um joguinho aleatório, é tipo uma regra que todo mundo que passa a fazer parte da família precisa seguir. Eles se reúnem numa sala gigantesca, com aquele visual antigo cheio de retratos dos antepassados, como se estivessem chamando espíritos de tanto que o lugar é carregado. Eles colocam uma caixa misteriosa na mesa e dizem que ela precisa tirar uma carta com o nome do jogo da noite. Até aí parece só uma esquisitice clássica de família rica e excêntrica. Mas aí ela tira a carta que ninguém queria que ela tirasse. Esconde-esconde. E não é aquele esconde-esconde normal de festa de criança, não. É uma regra bizarra, onde a família inteira pega armas de verdade. Espingarda, machado, besta, faca, tudo que você imaginar. E sai pela mansão para tentar encontrar e matar a noiva antes do nascer do sol. E Grace só entende isso quando percebe que estão realmente tentando matá-la. Tipo, realmente mesmo, num nível de não é pegadinha, corre agora ou já era. A história começa com aquele clima de casamento de conto de fadas. Sabe, Grace tá com aquele sorriso de quem acredita que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ela cresceu sem família, passou por vários lares adotivos, sempre com aquela sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Então, quando o Alex aparece e diz que quer casar com ela acredita que finalmente vai ter uma família de verdade. E é exatamente isso que faz esse começo ter um gostinho doce. Você vê o quanto ela realmente quer que tudo dê certo. Só que desde os primeiros minutos dentro da propriedade dos Ledomas, já dá para sentir que tem algo errado. A mansão parece mais um museu gigante cheio de retratos de gente séria, armas penduradas na parede e aquele ar de tradição que ninguém ousa questionar. A família vai chegando aos poucos, cada um com sua estranheza particular. A cunhada loucaça, a sogra rígida com aquele olhar que parece te analisar por dentro, o cunhado que fala com você, mas parece que sempre escondendo alguma coisa, e todo mundo com aquele sorriso meio "bem-vinda, eu acho". É como se todos estivessem representando uma peça, tentando agir normal, mas você sente que tem um elefante invisível ali na sala que ninguém quer comentar. Grace, claro, não percebe isso logo de cara. Ela está empolgada, tentando agradar, rindo nervosa e fazendo aquele esforço para se enturmar. Alex, por outro lado, já está claramente tenso. Ele sabe o que vai acontecer depois do casamento, e isso pesa nele o tempo todo. Dá para ver no olhar dele que ele ama Grace, mas também sabe que ela está prestes a entrar numa situação que nenhum ser humano deveria enfrentar. O casamento acontece, é lindo, cheio de fotos, música, brindes e até parece normal. Mas é só terminar a festa e chegar à noite que o clima muda total. Grace está pronta para curtir a noite de núpcias e finalmente relaxar. Mas Alex fica estranho, inquieto, distante. Ele sabe que precisa contar a verdade, mas não consegue. Em vez disso, solta aquela frase do nada. Tem uma tradição da família e você precisa participar. A partir daí, Grace já fica com aquele "tradição? Como assim?" Mas ela tenta ir na onda, até porque ela só quer ser aceita. Eles descem para uma sala gigante que parece cenário de filme de época. Madeira escura, uma mesa enorme, troféus, retratos de antepassados, tudo com aquele ar de lugar que guarda segredos.
A família inteira tá lá, séria, esperando ela. Aí o patriarca explica que desde os fundadores da família, todo novo integrante precisa participar de um jogo. Sim, um jogo. E é aí que entra aquela caixa estranha que eles colocam na mesa. Ela imprime uma carta aleatória com o nome do jogo da noite. Pode vir damas, memória, paciência, qualquer coisa. Só que existe uma carta que ninguém quer que saia. E é justamente ela que sai para Grace. Esconde, esconde. Na hora que o papelzinho aparece com essas palavras, o clima pesa tanto que até quem está assistindo sente. O Alex baixa a cabeça, a sogra sustenta um sorriso tenso e a família inteira troca olhares tipo, ferro. Grace acha que é só um jogo infantil e ri, pergunta se é sério, brinca dizendo que nunca perde nessas coisas. Ela não faz ideia do que está prestes a acontecer. A família então diz, você tem que se esconder. À meia-noite, a gente começa a procurar. E aí vem a primeira pista de que aquilo não é brincadeira. Eles apagam as luzes da mansão inteira. Grace sobe tranquila pelas escadas, ainda achando tudo meio idiota. Enquanto isso, lá embaixo, cada membro da família pega uma arma de verdade. E não é arma moderna, não. São armas antigas, tipo aquelas de filme antigo, porque tudo segue a tradição. Grace não vê nada disso. Ela tá lá em cima tentando encontrar um lugar para se esconder, rindo de nervoso, sem imaginar que 2 minutos depois vai estar fugindo desesperada pela vida dela. E é assim que começa a noite mais insana da vida dela. Nesse momento ainda é só o início, mas o jogo mortal já começou. Grace está escondida dentro de um dos quartos, achando que aquilo tudo vai ser uma bobagem de família rica e cêntrica e que logo vão subir rindo dizendo, achamos você! Só que não. A mansão está silenciosa de um jeito estranho, quase sufocante. E é aí que ela percebe que talvez tenha levado o jogo mais na brincadeira do que deveria. Ela começa a andar devagar pelos corredores, descalça, no escuro, ainda sem imaginar que a coisa é mortal. Só que a verdade bate nela do jeito mais cruel possível. Ela tá lá, andando devagarinho, quando de repente, uma das empregadas da mansão aparece correndo, completamente desesperada, tentando fugir. Antes que Grace consiga entender o que está acontecendo, bum! Um tiro. A mulher é atingida na frente dela. E não é um tiro perdido, não. A família estava mirando para matar mesmo. Grace entra em choque. É ali, nesse instante, que tudo cai na ficha. Não é jogo, não é brincadeira, não é tradição esquisita. É para matar. A partir desse momento, você sente o desespero dela escalar. Ela respira rápido, tenta não fazer barulho e a adrenalina dela vai para o máximo. O coração bate tão forte que parece que o filme até amplifica isso. Enquanto ela tenta se esconder, lá embaixo, a família discute como se estivesse resolvendo uma tarefa doméstica. Eles não estão desesperados nem nervosos, estão irritados pela empregada errada ter morrido. Tipo, droga, não era ela. Como se isso fosse só um inconveniente. É aí que você vê o nível de insanidade dos Ledomas. Grace tenta voltar para o quarto e encontrar o Alex, e quando finalmente os dois se cruzam, ele arrasta ela para um canto e solta a verdade de uma vez. Se a família não matar a noiva antes do amanhecer, eles acreditam que algo horrível acontece com todos eles. Eles não sabem se é maldição, superstição, pacto antigo, mas acreditam com todas as forças. E por causa disso, vão fazer de tudo para matar Grace antes do sol nascer. Alex tenta ajudar ela a fugir e mostra caminhos escondidos da mansão. Túneis secretos, portas falsas, corredores que ninguém conhece, porque ele cresceu ali e sabe cada canto. Ele diz que precisa desligar as câmeras de segurança para dar uma chance para ela escapar. Só que para isso, ele precisa se separar dela. E Grace, mesmo apavorada, aceita. Ela entende que é isso ou morrer. Enquanto isso, a família está se organizando. Cada um pega uma arma antiga e sai andando pela mansão como se fosse um grupo de caçadores. A filha mais surtada da família mal consegue usar a besta que deram para ela, vive atirando em qualquer direção, matando mais empregados que qualquer outra coisa. O cunhado Daniel, aquele que parece mais consciente, já percebeu que aquilo tudo é uma loucura, mas finge que está participando para não irritar a família.
A sogra, por outro lado, está empenhada como se fosse uma obrigação divina. Ela é rígida, fria, focada e não tem um segundo de dúvida. Enquanto a família se espalha pela casa, Grace tenta se enfiar num corredor secreto que passa por trás das paredes. Ela quase não respira para não fazer barulho. Em vários momentos, alguém passa tão perto dela que dá aquela sensação de, meu Deus, se virar para o lado, ela tá lascada. E o filme trabalha muito com essa tensão. O silêncio profundo, passos que ecoam, luzes que tremem, a respiração dela tremendo. Tudo faz você sentir o medo que ela sente. Imagina você acordar no dia do seu casamento achando que vai ser tudo perfeito. Vestido impecável, gente sorrindo por todo lado, aquele clima gostoso de finalmente a família vai me aceitar e um futuro marido que parece ser a pessoa mais incrível do mundo. Agora imagina que, algumas horas depois, você está correndo desesperada por uma mansão gigante, com gente te caçando como se fosse um jogo de esconde-esconde mortal, e você tendo que lutar pela própria vida vestindo exatamente o vestido de noiva. Pois é, essa é a vibe de Casamento Sangrento. Uma mistura de comédia, terror e caos que começa com aquela energia de filme romântico e termina como uma verdadeira loucura. A história acompanha Grace, uma mulher super gente boa, daquelas que se esforçam para agradar todo mundo e que realmente ama o Alex, o cara com quem ela vai se casar. O problema é a família dele. Os Ledomas não são simplesmente ricos, eles são absurdamente ricos, tipo uma dinastia que cresceu às custas de jogos de tabuleiro, apostas e tradições muito esquisitas que são passadas de geração para geração. Desde o começo dá para perceber que eles não são uma família normal. Todo mundo é meio estranho, fala com aquele sorriso meio forçado e tem um clima de não contamos tudo para você, mas você vai descobrir já já. E Grace percebe isso rapidinho. Ela casa super feliz, vive aquele momento cinematográfico com chuva de arroz, beijos, abraços e fotos. Mas quando chega a noite de núpcias, pronto, tudo desanda. Ela é chamada para uma tradição da família, um jogo. E não é um joguinho aleatório, é tipo uma regra que todo mundo que passa a fazer parte da família precisa seguir. Eles se reúnem numa sala gigantesca, com aquele visual antigo cheio de retratos dos antepassados, como se estivessem chamando espíritos de tanto que o lugar é carregado. Eles colocam uma caixa misteriosa na mesa e dizem que ela precisa tirar uma carta com o nome do jogo da noite. Até aí parece só uma esquisitice clássica de família rica e excêntrica. Mas aí ela tira a carta que ninguém queria que ela tirasse. Esconde-esconde. E não é aquele esconde-esconde normal de festa de criança, não. É uma regra bizarra, onde a família inteira pega armas de verdade, espingarda, machado, besta, faca, tudo que você imaginar, e sai pela mansão para tentar encontrar e matar a noiva antes do nascer do sol. E Grace só entende isso quando percebe que estão realmente tentando matá-la. Tipo, realmente mesmo, num nível de não é pegadinha, corre agora ou já era. A história começa com aquele clima de casamento de conto de fadas. Sabe, Grace está com aquele sorriso de quem acredita que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ela cresceu sem família, passou por vários lares adotivos, sempre com aquela sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Então, quando Alex aparece e diz que quer casar com ela, ela acredita que finalmente vai ter uma família de verdade. E é exatamente isso que faz esse começo ter um gostinho doce. Você vê o quanto ela realmente quer que tudo dê certo. Só que desde os primeiros minutos dentro da propriedade dos Ledomas, já dá para sentir que tem algo errado. A mansão parece mais um museu gigante cheio de retratos de gente séria, armas penduradas na parede e aquele ar de tradição que ninguém ousa questionar. A família vai chegando aos poucos, cada um com sua estranheza particular. A cunhada loucaça, a sogra rígida com aquele olhar que parece te analisar por dentro, o cunhado que fala com você, mas parece que sempre escondendo alguma coisa, e todo mundo com aquele sorriso meio bem-vinda, eu acho. É como se todos estivessem representando uma peça, tentando agir normal, mas você sente que tem um elefante invisível ali na sala que ninguém quer comentar. Grace, claro, não percebe isso logo de cara. Ela está empolgada, tentando agradar, rindo nervosa e fazendo aquele esforço para se enturmar. Alex, por outro lado, já está claramente tenso. Ele sabe o que vai acontecer depois do casamento,
e isso pesa nele o tempo todo. Dá pra ver no olhar dele que ele ama Grace, mas também sabe que ela tá prestes a entrar numa situação que nenhum ser humano deveria enfrentar. O casamento acontece, é lindo, cheio de fotos, música, brindes e até parece normal. Mas é só terminar a festa e chegar à noite que o clima muda total. Grace está pronta para curtir a noite de núpcias e finalmente relaxar. Mas Alex fica estranho, inquieto, distante. Ele sabe que precisa contar a verdade, mas não consegue. Em vez disso, solta aquela frase do nada. Tem uma tradição da família e você precisa participar. A partir daí, Grace já fica com aquele tradição? Como assim? Mas ela tenta ir na onda, até porque ela só quer ser aceita. Eles descem para uma sala gigante que parece cenário de filme de época. Madeira escura, uma mesa enorme, troféus, retratos de antepassados, tudo com aquele ar de lugar que guarda segredos. A família inteira tá lá, séria, esperando ela. Aí o patriarca explica que desde os fundadores da família, todo novo integrante precisa participar de um jogo. Sim, um jogo. E é aí que entra aquela caixa estranha que eles colocam na mesa. Ela imprime uma carta aleatória com o nome do jogo da noite. Pode vir damas, memória, paciência, qualquer coisa. Só que existe uma carta que ninguém quer que saia. E é justamente ela que sai para Grace. Esconde, esconde. Na hora que o papelzinho aparece com essas palavras, o clima pesa tanto que até quem está assistindo sente. O Alex baixa a cabeça, a sogra sustenta um sorriso tenso e a família inteira troca olhares tipo, ferro. Grace acha que é só um jogo infantil e ri, pergunta se é sério, brinca dizendo que nunca perde nessas coisas. Ela não faz ideia do que está prestes a acontecer. A família então diz, você tem que se esconder. À meia-noite, a gente começa a procurar. E aí vem a primeira pista de que aquilo não é brincadeira. Eles apagam as luzes da mansão inteira. Grace sobe tranquila pelas escadas, ainda achando tudo meio idiota. Enquanto isso, lá embaixo, cada membro da família pega uma arma de verdade. E não é arma moderna, não. São armas antigas, tipo aquelas de filme antigo, porque tudo segue a tradição. Grace não vê nada disso. Ela tá lá em cima tentando encontrar um lugar para se esconder, rindo de nervoso, sem imaginar que 2 minutos depois vai estar fugindo desesperada pela vida dela. E é assim que começa a noite mais insana da vida dela. Nesse momento ainda é só o início, mas o jogo mortal já começou. Grace está escondida dentro de um dos quartos, achando que aquilo tudo vai ser uma bobagem de família rica e cêntrica e que logo vão subir rindo dizendo, achamos você! Só que não. A mansão está silenciosa de um jeito estranho, quase sufocante, e é aí que ela percebe que talvez tenha levado o jogo mais na brincadeira do que deveria. Ela começa a andar devagar pelos corredores, descalça, no escuro, ainda sem imaginar que a coisa é mortal. Só que a verdade bate nela do jeito mais cruel possível. Ela tá lá, andando devagarinho, quando de repente, uma das empregadas da mansão aparece correndo, completamente desesperada, tentando fugir. Antes que Grace consiga entender o que está acontecendo, bum! Um tiro. A mulher é atingida na frente dela. E não é um tiro perdido, não. A família estava mirando para matar mesmo. Grace entra em choque. É ali, nesse instante, que tudo cai na ficha. Não é jogo, não é brincadeira, não é tradição esquisita. É para matar. A partir desse momento, você sente o desespero dela escalar. Ela respira rápido, tenta não fazer barulho e a adrenalina dela vai pro máximo. O coração bate tão forte que parece que o filme até amplifica isso. Enquanto ela tenta se esconder, lá embaixo, a família discute como se estivesse resolvendo uma tarefa doméstica. Eles não estão desesperados nem nervosos, estão irritados pela empregada errada ter morrido. Tipo, droga, não era ela. Como se isso fosse só um inconveniente. É aí que você vê o nível de insanidade dos Ledomas. Grace tenta voltar para o quarto e encontrar o Alex, e quando finalmente os dois se cruzam, ele arrasta ela para um canto e solta a verdade de uma vez. Se a família não matar a noiva antes do amanhecer, eles acreditam que algo horrível acontece com todos eles. Eles não sabem se é maldição,
superstição, pacto antigo, mas acreditam com todas as forças. E, por causa disso, vão fazer de tudo para matar Grace antes do sol nascer. Alex tenta ajudar ela a fugir e mostra caminhos escondidos da mansão. Túneis secretos, portas falsas, corredores que ninguém conhece, porque ele cresceu ali e sabe cada canto. Ele diz que precisa desligar as câmeras de segurança para dar uma chance para ela escapar. Só que para isso, ele precisa se separar dela. E Grace, mesmo apavorada, aceita. Ela entende que é isso ou morrer. Enquanto isso, a família está se organizando. Cada um pega uma arma antiga e sai andando pela mansão como se fosse um grupo de caçadores. A filha mais surtada da família mal consegue usar a besta que deram para ela, vive atirando em qualquer direção, matando mais empregados que qualquer outra coisa. O cunhado Daniel, aquele que parece mais consciente, já percebeu que aquilo tudo é uma loucura, mas finge que está participando para não irritar a família. A sogra, por outro lado, está empenhada como se fosse uma obrigação divina. Ela é rígida, fria, focada e não tem um segundo de dúvida. Enquanto a família se espalha pela casa, Grace tenta se enfiar num corredor secreto que passa por trás das paredes. Ela quase não respira para não fazer barulho. Em vários momentos, alguém passa tão perto dela que dá aquela sensação de, meu Deus, se virar para o lado, ela tá lascada. E o filme trabalha muito com essa tensão. O silêncio profundo, passos que ecoam, luzes que tremem, a respiração dela tremendo. Tudo faz você sentir o medo que ela sente. Imagina você acordar no dia do seu casamento achando que vai ser tudo perfeito. Vestido impecável, gente sorrindo por todo lado, aquele clima gostoso de finalmente a família vai me aceitar e um futuro marido que parece ser a pessoa mais incrível do mundo. Agora imagina que, algumas horas depois, você está correndo desesperada por uma mansão gigante, com gente te caçando como se fosse um jogo de esconde-esconde mortal, e você tendo que lutar pela própria vida vestindo exatamente o vestido de noiva. Pois é, essa é a vibe de Casamento Sangrento, uma mistura de comédia, terror e caos que começa com aquela energia de filme romântico e termina como uma verdadeira loucura. A história acompanha Grace, uma mulher super gente boa, daquelas que se esforçam para agradar todo mundo e que realmente ama o Alex, o cara com quem ela vai se casar. O problema é a família dele. Os Ledomas não são simplesmente ricos, eles são absurdamente ricos, tipo uma dinastia que cresceu às custas de jogos de tabuleiro, apostas e tradições muito esquisitas que são passadas de geração para geração. Desde o começo dá para perceber que eles não são uma família normal. Todo mundo é meio estranho, fala com aquele sorriso meio forçado e tem um clima de não contamos tudo para você, mas você vai descobrir já já. E Grace percebe isso rapidinho. Ela casa super feliz, vive aquele momento cinematográfico com chuva de arroz, beijos, abraços e fotos. Mas quando chega a noite de núpcias, pronto, tudo desanda. Ela é chamada para uma tradição da família, um jogo. E não é um joguinho aleatório, é tipo uma regra que todo mundo que passa a fazer parte da família precisa seguir. Eles se reúnem numa sala gigantesca, com aquele visual antigo cheio de retratos dos antepassados, como se estivessem chamando espíritos de tanto que o lugar é carregado. Eles colocam uma caixa misteriosa na mesa e dizem que ela precisa tirar uma carta com o nome do jogo da noite. Até aí parece só uma esquisitice clássica de família rica e excêntrica. Mas aí ela tira a carta que ninguém queria que ela tirasse. Esconde-esconde. E não é aquele esconde-esconde normal de festa de criança, não. É uma regra bizarra, onde a família inteira pega armas de verdade, espingarda, machado, besta, faca, tudo que você imaginar, e sai pela mansão para tentar encontrar e matar a noiva antes do nascer do sol. E Grace só entende isso quando percebe que estão realmente tentando matá-la. Tipo, realmente mesmo, num nível de não é pegadinha, corre agora ou já era. A história começa com aquele clima de casamento de conto de fadas. Sabe, Grace tá com aquele sorriso de quem acredita que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Ela cresceu sem família, passou por vários lares adotivos, sempre com aquela sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Então, quando Alex aparece e diz que quer casar com ela, ela acredita que finalmente vai ter uma família de verdade. E é exatamente isso que faz esse começo ter um gostinho doce. Você vê o quanto ela realmente quer que tudo dê certo.
Só que desde os primeiros minutos dentro da propriedade dos Ledomas, já dá para sentir que tem algo errado. A mansão parece mais um museu gigante cheio de retratos de gente séria, armas penduradas na parede e aquele ar de tradição que ninguém ousa questionar. A família vai chegando aos poucos, cada um com sua estranheza particular. A cunhada loucaça, a sogra rígida com aquele olhar que parece te analisar por dentro, o cunhado que fala com você, mas parece que sempre escondendo alguma coisa, e todo mundo com aquele sorriso meio bem-vinda, eu acho. É como se todos estivessem representando uma peça, tentando agir normal, mas você sente que tem um elefante invisível ali na sala que ninguém quer comentar. Grace, claro, não percebe isso logo de cara. Ela tá empolgada, tentando agradar, rindo nervosa e fazendo aquele esforço para se enturmar. Alex, por outro lado, já tá claramente tenso. Ele sabe o que vai acontecer depois do casamento, e isso pesa nele o tempo todo. Dá pra ver no olhar dele que ele ama Grace, mas também sabe que ela tá prestes a entrar numa situação que nenhum ser humano deveria enfrentar. O casamento acontece, é lindo, cheio de fotos, música, brindes e até parece normal. Mas é só terminar a festa e chegar à noite que o clima muda total. Grace está pronta para curtir a noite de núpcias e finalmente relaxar. Mas Alex fica estranho, inquieto, distante. Ele sabe que precisa contar a verdade, mas não consegue. Em vez disso, solta aquela frase do nada. Tem uma tradição da família e você precisa participar. A partir daí, Grace já fica com aquele tradição? Como assim? Mas ela tenta ir na onda, até porque ela só quer ser aceita. Eles descem para uma sala gigante que parece cenário de filme de época. Madeira escura, uma mesa enorme, troféus, retratos de antepassados, tudo com aquele ar de lugar que guarda segredos. A família inteira tá lá, séria, esperando ela. Aí o patriarca explica que desde os fundadores da família, todo novo integrante precisa participar de um jogo. Sim, um jogo. E é aí que entra aquela caixa estranha que eles colocam na mesa. Ela imprime uma carta aleatória com o nome do jogo da noite. Pode vir damas, memória, paciência, qualquer coisa. Só que existe uma carta que ninguém quer que saia. E é justamente ela que sai para Grace. Esconde, esconde. Na hora que o papelzinho aparece com essas palavras, o clima pesa tanto que até quem está assistindo sente. O Alex baixa a cabeça, a sogra sustenta um sorriso tenso e a família inteira troca olhares tipo, ferrou. Grace acha que é só um jogo infantil e ri, pergunta se é sério, brinca dizendo que nunca perde nessas coisas. Ela não faz ideia do que está prestes a acontecer. A família então diz, você tem que se esconder. À meia-noite, a gente começa a procurar. E aí vem a primeira pista de que aquilo não é brincadeira. Eles apagam as luzes da mansão inteira. Grace sobe tranquila pelas escadas, ainda achando tudo meio idiota. Enquanto isso, lá embaixo, cada membro da família pega uma arma de verdade. E não é arma moderna, não. São armas antigas, tipo aquelas de filme antigo, porque tudo segue a tradição. Grace não vê nada disso. Ela tá lá em cima tentando encontrar um lugar para se esconder, rindo de nervoso, sem imaginar que 2 minutos depois vai estar fugindo desesperada pela vida dela. E é assim que começa a noite mais insana da vida dela. Nesse momento ainda é só o início, mas o jogo mortal já começou. Grace está escondida dentro de um dos quartos, achando que aquilo tudo vai ser uma bobagem de família rica e cêntrica e que logo vão subir rindo dizendo, achamos você! Só que não. A mansão está silenciosa de um jeito estranho, quase sufocante, e é aí que ela percebe que talvez tenha levado o jogo mais na brincadeira do que deveria. Ela começa a andar devagar pelos corredores, descalça, no escuro, ainda sem imaginar que a coisa é mortal. Só que a verdade bate nela do jeito mais cruel possível. Ela tá lá, andando devagarinho, quando de repente, uma das empregadas da mansão aparece correndo, completamente desesperada, tentando fugir. Antes que Grace consiga entender o que está acontecendo, bum! Um tiro. A mulher é atingida na frente dela. E não é um tiro perdido, não. A família estava mirando para matar mesmo. Grace entra em choque. É ali
nesse instante que tudo cai na ficha. Não é jogo, não é brincadeira, não é tradição esquisita. É pra matar. A partir desse momento, você sente o desespero dela escalar. Ela respira rápido, tenta não fazer barulho e a adrenalina dela vai pro máximo. O coração bate tão forte que parece que o filme até amplifica isso. Enquanto ela tenta se esconder, lá embaixo, a família discute como se estivesse resolvendo uma tarefa doméstica. Eles não estão desesperados nem nervosos, estão irritados pela empregada errada ter morrido. Tipo, droga, não era ela. Como se isso fosse só um inconveniente. É aí que você vê o nível de insanidade dos Ledomas. Grace tenta voltar para o quarto e encontrar o Alex, e quando finalmente os dois se cruzam, ele arrasta ela para um canto e solta a verdade de uma vez. Se a família não matar a noiva antes do amanhecer, eles acreditam que algo horrível acontece com todos eles. Eles não sabem se é maldição, superstição, pacto antigo, mas acreditam com todas as forças. E por causa disso, vão fazer de tudo para matar Grace antes do sol nascer. Alex tenta ajudar ela a fugir e mostra caminhos escondidos da mansão. Túneis secretos, portas falsas, corredores que ninguém conhece, porque ele cresceu ali e sabe cada canto. Ele diz que precisa desligar as câmeras de segurança para dar uma chance para ela escapar. Só que para isso, ele precisa se separar dela. E Grace, mesmo apavorada, aceita. Ela entende que é isso ou morrer. Enquanto isso, a família está se organizando. Cada um pega uma arma antiga e sai andando pela mansão como se fosse um grupo de caçadores. A filha mais surtada da família mal consegue usar a besta que deram para ela, vive atirando em qualquer direção, matando mais empregados que qualquer outra coisa. O cunhado Daniel, aquele que parece mais consciente, já percebeu que aquilo tudo é uma loucura, mas finge que está participando para não irritar a família. A sogra, por outro lado, está empenhada como se fosse uma obrigação divina. Ela é rígida, fria, focada e não tem um segundo de dúvida. Enquanto a família se espalha pela casa, Grace tenta se enfiar num corredor secreto que passa por trás das paredes. Ela quase não respira para não fazer barulho. Em vários momentos, alguém passa tão perto dela que dá aquela sensação de, meu Deus, se virar para o lado, ela tá lascada. E o filme trabalha muito com essa tensão. O silêncio profundo, passos que ecoam, luzes que tremem, a respiração dela tremendo. Tudo faz você sentir o medo que ela sente. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.